Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão de seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Então, mandaram açoitar os apóstolos e proibiram que eles falassem em nome de Jesus, e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes, por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Na palavra de Deus hoje, em falar que os apóstolos, eles foram proibidos pelos sumos sacerdotes de pregarem em nome de Jesus, de falarem em nome de Jesus, mas eles não se calaram, eles continuaram. E através disso, a palavra de Deus diz, o sumo sacerdote mesmo vai dizer: apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E eles estavam dizendo, os apóstolos, que eles eram os culpados de Jesus ter sido pregado naquela cruz. E eles não queriam aceitar isso. Mas os apóstolos, eles não omitiram, eles não deixaram de falar a verdade, eles não tiveram medo, porque estavam sendo proibidos, porque estavam querendo calar a voz deles. Mas mesmo assim, eles continuaram. Mesmo assim, eles estavam ali enchendo aquela cidade, salvando muitas almas. E aqui, Pedro e os outros apóstolos, eles vão responder o seguinte: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Se for necessário desobedecer os homens dessa terra para agradar a Deus, nós temos de fazer isso. Se for necessário, muitas vezes, nós chatearmos alguém por causa de Deus, nós temos de fazer isso. Se for necessário nós desagradarmos o ser humano por causa de Deus, nós temos de fazer isso. Nós não podemos viver nessa terra querendo agradar somente as pessoas, querendo fazer o que as pessoas querem, porque a gente não vai conseguir também. A gente falando de Deus ou não falando de Deus, a gente vai desagradar as pessoas da mesma maneira. Então é muito melhor desagradar falando de Deus, falando o nome do Senhor, porque aqueles que são da luz, aqueles que são e que gostam da verdade, esses vão se agradar, esses vão muitas vezes até se converter, aqui como os apóstolos estavam fazendo, estavam levando almas para Deus. E aqui diz que eles foram açoitados. Aqui diz o seguinte, a palavra de Deus: então mandaram açoitar os apóstolos. Mas no final fala: os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Olha a atitude deles. Eles ficaram contentes pelas injúrias que eles estavam ali acontecendo com eles por conta do nome de Jesus. Diante das injúrias, diante das injustiças, diante das perseguições que nós sofremos pelo nome de Jesus, dentro do nosso coração também nós temos de ficar contentes, nós temos de ficar felizes, porque é sinal que a gente está fazendo a coisa certa, é sinal que a gente está no caminho certo. Então, que diante das perseguições, diante das injúrias, o que acontecer? Se a gente está sendo levantado muitas vezes até um falso, porque você está sendo de Deus, se alegre com isso. Pense o seguinte: eu estou fazendo a coisa certa. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.